Oiê, gente boa desse canal aqui, Fernanda Vidigal, apresentando, como sempre, junto com Purnina Lovato e Sandesh Ferrari, mais um Astrologando, agora um Astrologando do signo de Câncer, aquele que está para chegar, porque nós estamos ainda naquela virada. Lembrando que a gente está sempre aqui às segundas-feiras, em alguma segunda-feira do mês, a gente se encontra às 8h15 para falar de astrologia, para falar de oráculos, para falar um pouco de magia, um pouquinho de um tudo, ligado a esse mundo um pouquinho diferente, né? Um pouquinho fora da caixa, de um pensamento fora das normalidades. Hoje a gente vai falar do caranguejo. Não foi a melhor escolha que eu fiz, mas aqui está o caranguejo. Esse é o caranguejo marítimo. Então, assim, mas a gente tem caranguejo no mar, a gente tem caranguejo no mangue, a gente tem caranguejo na lagoa. Então, assim, em Floripa isso é bem bacana de olhar, em outros lugares também, outros arquipélagos, outras ilhas, isso fica bem, bem declarado, né? Cubatão, Guarujá, ali também você tem vários mangues. Então, como é um serzinho que passeia em duas águas, e no meio do caminho delas, entre elas, isso, é o carinha que está sempre no vamos para cá, não, vou para lá, então veja se eu vou aqui, eu vou ali. E isso acabou ficando, né, para a questão do caranguejo. Caranguejo em português de Portugal, sejam todos bem-vindos aqueles que são portugueses. Não é? E câncer para nós aqui, por conta, estava lendo sobre isso, fiquei um pouco chateada, né? De concordar, mas a palavra câncer, que antes era só do signo, acabou sendo importada para a questão da medicina por conta das características e de imagem, não é, daquilo que são as enervações em volta de um tumor. Aí eu falei, uau, dei uma pesquisada, disse, que coisa, né? Tadinho do caranguejo, acabou ficando com esse estigma, o senhor caranguejo. Então tá, então a gente vai seguir por aqui hoje, falando um bocadinho de cada coisa sobre esse querido caranguejo. Sempre aqui reunidos estamos com muita fé, muita boa vontade, né, muito desejo de falar algumas coisas no Astrologando de 2025 em junho. Purnina Lovato, Sandesh Ferrari, Fernanda Vidigal, a gente está sempre por aqui. E agora falando do caranguejo, do signo de Câncer. Bom, o caranguejo no ciclo solar ele é representado por um caranguejo ele mesmo, um crustáceo que habita o fundo dos lagos, lagoas e manguezais. É encontrado em profusão no encontro das águas dos rios que desembocam nas águas do mar, num ambiente rico em biodiversidade de aparência insalubre, mas que preserva e mantém o ecossistema em equilíbrio. Ele é super importante, esse carinha, olha que fofo. Esse é de aquário. Esse é super né, colecionável. Então, assim, na moda, no momento, nas artes e cores, é o caranguejo quem está com o sol transitando por ele no momento, não. Vai entrar dia 20, gente boa, presta atenção. Mais um marco entre dois ciclos poderosos das estações de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte, marcando o tempo, os encontros entre diversas emoções e lembranças, marcas do planeta e da natureza que prospera e se mostra ou se recolhe e hiberna para se guardar para a próxima estação e renascer. A gente está de solstício, né, não? Fala um pouquinho Sim, disso para nós, mestre. como você disse, né, tem duas datas no ano que a gente chama de solstícios, né, e duas datas chama de equinócio. Quando é equinócio, o tamanho do dia é igual ao tamanho da noite. Quando é solstício, ou é a maior noite do ano, ou é o maior dia do ano, né? Em dezembro, a gente tem, né, aqui no hemisfério sul, a maior dia do ano, e no hemisfério norte, a maior noite do ano. Agora, em junho, a gente vai ter aqui no hemisfério sul a maior noite do ano e no hemisfério norte o maior dia do ano. Em Dendera, né, um templo astrológico lá no Egito, né, a gente tem um templo que é todo desenhado com os signos do zodíaco e lá o ano novo astrológico começa agora, né, não no solstício de Capricórnio lá em dezembro, mas na entrada do Sol em Câncer, né, agora em junho, né, nesse momento que é o ano novo, né, que é a mesma energia de solstício que a gente está lá no Réveillon de dezembro para
janeiro, a gente tem agora também essa mesma energia de solstício. E muitas culturas usavam essa energia para dar feliz ano novo, né? Para dizer quando as águas desciam, né? As plantações aconteciam. O Egito era um país que vivia muito, né? Do Nilo e das águas e dos mangues, né? E do lodo que tornava a terra fértil. Então é importante lembrar que o caranguejo lembra para a gente da gente usar todos os nossos lodos, né, em terra fértil de projetos, ideias, relacionamento e saúde, espiritualidade, né? E para quem gosta de ciência, arte e religião, para quem gosta de cultura, né, lembrar que esse realmente é o momento da gente poder estar usando todo o nosso conhecimento, toda a nossa sabedoria a serviço das emoções para poder crescer, evoluir, desenvolver e gerar vida. Né? O signo de caranguejo sempre é o signo da vida, também chamado de a mãezona do zodíaco. A mãezona do zodíaco é ótimo. Que pode ser a mãezão. Isso, exatamente. Como outro solstício é chamado o paizão do zodíaco, né, o Capricórnio, né, o Saturnino, né? Aqui a gente tem o canceriano, o lunático canceriano, e lunático no bom sentido, porque é regido pela Lua, né? Então a gente tem o lunático canceriano como uma grande mãezona, a Lua de todos nós, né? A força maternal capaz de dar vida, e por isso, de uma certa forma, simbolicamente, feliz ano novo. Maravilha, feliz ano novo para todos nós. E o mapa do agora, para que todo mundo também não se perca, ainda temos Sol a 26 graus de Gêmeos, né? O Mercúrio já foi para Câncer, o Júpiter também deu o seu passinho para dentro do signo de Câncer, mudando depois de uma temporadinha geminiana, então deixa de estar, né, no exílio, deixa de estar num lugar desagradável e entrou para um lugar mais desagradávelzinho. Não sei como é que Júpiter efetivamente se sente, porque ainda é no elemento não exatamente o melhor lugar, mas ele sente fica bem, ele se sente melhorzinho muito por bem. aqui. O Júpiter em Câncer sente muito bem, ele é exaltado em Câncer, né? Então, na verdade, o Júpiter, quando estava em Gêmeos, estava em exílio, e o Júpiter, quando está em Câncer, está em exaltação. Né? Júpiter, em várias mitologias, o deus dos raios e trovões, né, como Thor ou como Zeus na mitologia grega, né, ele era um dos mais férteis. Ele fazia filho com deuses e deusas imortais e humanos e com todo mundo, né? E então, um planeta tão fértil, né, quente e úmido, né, num signo tão fértil quanto o Câncer, chega à exaltação da fertilidade, né? E Júpiter é a fé, Mercúrio é a ciência, né? E a fé e a ciência que estão esperando o Sol entrar agora em Câncer, né? O Mercúrio e o Júpiter já estão lá dentro, né? Eles sempre se opõem, mas agora eles estão ali, né? Apesar de opostos, juntinhos, esperando o Sol chegar, né? A entrada do Júpiter em Câncer, né? Trouxe também essa exaltação dos maiores. O Júpiter também representa os líderes mundiais. Então, a grande exaltação dos líderes mundiais em seus processos de fazer algo muito bom ou fazer muita bagunça com a paz planetária. Né? A entrada do Júpiter em Câncer foi marcada agora, né, por um abusozinho, né, que foi começando a acontecer ali na região do Oriente Médio. Vamos falar sobre isso um pouquinho daqui a pouquinho, né? Mas a entrada do Júpiter em Câncer é bem típico disso, acontece uma vez a cada 12 anos, os líderes ficam meio exaltados, né? E dessa vez, né, o Saturno, que ficaria exaltado em Libra, mas está em Áries, né? E Saturno em Áries chama humilhação, então vai ser a humilhação dos exaltados líderes abusados. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas e meses. Maravilha. Bom, estamos de Lua em Peixes, né? Plutão continua em Aquário, Saturno fazendo uma conjunção com Netuno, e o Quirón continua em Áries, e a Vênus está em Touro, e o Urano está nos últimos goles estertores taurinos também, e Marte ali em Leão, final, né? Final de Leão. Maravilha, vamos seguir, vamos ver o que vai aparecendo por aqui. Mas, para a gente já começar uma conversa, vamos tentar dar uma olhadinha nos primeiros oráculos aí, por. Vamos. Vamos. Em homenagem às águas cancerianas, vai um oráculo aqui. Um oráculo de Oxum.
gente ver que caminho a gente vai seguir nesses mares cancerianos. O que a gente quer limpar, o que a gente quer desaguar, o que a gente quer renovar. Vamos lá. Para retomar esse fluxo emocional aí. O caminho para a retomada, quem escolheu o número 1? Você já escolheu aí o número 1, 2 ou 3? Então vai lá. Quem escolheu 1, escolhe deixar partir e finalizar mesmo. Então, se preparar para partir de um lugar, relacionamento ou profissão, que já cumpriu todas as fases e chegou no máximo que poderia chegar. É tempo não só de finalizar, cortar, romper, mas de partir decididamente, rumo ao próximo passo da sua caminhada. Olha, então, coragem aí, vai fundo. Quem escolheu o número 2, escolhe integrar a sombra nesse período. Olha, as águas realmente estão se movendo, né? Então, reconhecer e integrar as próprias sombras. A sombra é algo que está inconsciente, que boicota suas relações, empreendimentos e seu próprio crescimento pessoal. Ela pode vir da cultura, da família, ou estar relacionada com estratégias de sobrevivência, que no atual momento são obsoletas. A sombra não é ruim, ela apenas chama a atenção sobre algo que clama por cura e mudança. Então, atenção aí. E, Fer, preciso dizer que eu amei esse caranguejinho saltitante ali. Tá? Uma graça. Número 3, resolve começar esse período canceriano aí se retirando. Então, se retirando de uma situação ou de um relacionamento que está submergindo você em confusões e karmas que não são seus. Delicadamente, sem precisar romper ou brigar, se descolhe do que grudou em você, mas não lhe pertence. Se precisar, busque ajuda terapêutica ou judicial para fazer essa partilha. É período de limpeza mesmo, né? As águas cancerianas são águas logísticas. Desconexões, não é? Sim. Já que signo de câncer fala de ancestralidade, da casa, do lar, do aconchego, das questões familiares. Começa dia 20 de junho e vai até 20 de julho. O planeta regente é a Lua, o elemento é a água, modalidade cardinal, símbolo o caranguejo. O ingresso do Sol em Câncer vai ser no dia 20, então, às 23h42. Sempre bom lembrar que, às vezes, rola dia 21, né, Sam? Depende muito, a cada ano a gente faz pequenos ajustes nisso. Isso, a 2024 foi um ano bissexto, a Terra teve um dia a mais para caminhar no espaço, e aí tudo se adiantou, né? E no nosso fuso horário, então, vai estar acontecendo às 23h41, aqui no fuso horário do Brasil, né, a entrada do Sol em Câncer. Isso já quer dizer que já é dia 21 em vários lugares do mundo, aqui ainda vai ser dia 20, né, de junho. Né? E ano que vem, por exemplo, ano passado se adiantou bastante por causa do 29 de fevereiro, esse ano está um pouquinho mais atrasado, né? 2026 e 27 vai rolar a entrada do Sol em Câncer no dia 21, 2028 voltamos para o dia 20 por causa do bissexto de novo. Então isso é muito importante para as pessoas não acharem que a mudança de um signo para o outro é a meia-noite de um dia específico. Vocês estão entendendo que quem nasceu às 23h30 do dia 20 de junho ainda vai ser Gêmeos? E quem nasceu às 23h50 do mesmo 20 de junho no Brasil já vai ser um canceriano? Então é importante a gente deixar bem claro que o horário da mudança acontece em algum momento do dia 20 ou 21. Ou seja, em todos os signos, se você nasceu entre o dia 18 e 22, é melhor procurar um astrólogo, uma astróloga, para ter certeza de que signo você é. Porque talvez você olhou na revistinha e talvez naquele ano que você nasceu, as coisas podem ficar um pouquinho diferentes.
Quando eu nasci, por exemplo, em 76, a mudança, né, de Capricórnio para Aquário aconteceu às 4 da tarde. Eu nasci às 13h10, ainda sou um capricorniano. Ou, né, em outros anos, quem nasceu exatamente no mesmo horário que eu nasci já é um aquariano. Então, isso pode mudar. Sim, este ano, no dia 20 de junho, né, às 23h42, vai ser a entrada do Sol em Câncer, com uma conjunção exaltada com Júpiter, um ascendente em Peixes, trazendo mais aguaceira ainda. Né? E já que a gente está falando de um signo regido pela Lua, é bom lembrar que a Lua Negra, a Lilith, vai estar em Escorpião. Todas as águas profundas, ativas e imagináveis, borbulhantes, vão estar presentes na entrada desse Sol em Câncer. Então, imagina um Sol em Câncer em águas mexidas, em águas realmente em ondas, né? Em ondas pororoca, né? De rio com mar, águas doces com águas salgadas, águas internas com águas externas, minhas emoções com as emoções das pessoas à minha volta, das pessoas do meu relacionamento, do meu trabalho, da minha vida amorosa, das minhas amizades, das pessoas à minha volta, uma mexida emocional geral, né? Coletiva e individual. Então é importante ter administração emocional para entrar com essa entrada do Sol em Câncer, que esse ano pede atenção e dedicação. Não faz de qualquer jeito, senão é melhor aprender a respirar embaixo d'água, porque vai passar uma onda em cima da sua cabeça se você não aprender a nadar direito nessa entrada do Sol em Câncer. Não deu uma vontade de dormir esse período e acordar no próximo? Ah, pois é, pula, né? O famoso pula. Nossa, né? Que medo, né? Pula. O principal trânsito deste mês é a entrada de Júpiter em Câncer, né? Além do que a gente teve a Lua cheia em Sagitário semana passada, também bem importante, que amplia vários horizontes, mas também mexeu com bastante coisa. Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, se você der uma pincelada, chegaremos lá. Então, a gente tem na nossa agenda, na sequência, essa entrada do Marte, que vai entrar em Virgem também, Sol que entra em Câncer, a Lua nova em Câncer. Eu acho que são algumas das coisas importantes para poder, né? Eu resolvi trazer aqui a Praia do Faro, lá em Portugal, que tem esse grande caranguejo feito pela artista Tó Quintas, e foi colocado lá na virada em direção à Ria Formosa. Olha que beleza, tem uma homenagem para o caranguejo lá em Portugal. E a gente tem caranguejo para caramba. Como é que a gente ainda não fez sabe assim, um agradinho para o bichinho? Porque o que a gente tem de mangue, o que a gente tem de praia e o que a gente tem de água que desemboca na praia é uma coisa impressionante. A gente tem um colorido, né, aqui deles. Em Florianópolis, a Grande Florianópolis, tem uma cidade aqui pertinho, onde fica a minha casa física, né? Que é Palhoça, o nome da cidade. Né? E Palhoça é uma cidade construída sobre mangues, né? Onde há muitos pescadores de mangues. O emblema da Palhoça é um caranguejo. O símbolo da bandeira da Palhoça é um caranguejo. E na praça principal de Palhoça tem um caranguejo de 10 sandestes de tamanho, né? Imenso. Né? Tem um caranguejão aqui do lado, né? Para honrar esse lugar de pântanos e mangues e que deu de comer a muita gente de muita tradição. É uma das iguarias, talvez, das antigas. Não é não, casquinha de siri. Quem nunca chegou perto do mar e pediu uma casquinha de siri para comer, né? Então, assim, é comida típica de quem mora perto do mar. Tinha de caranguejo, né? E aí segue. Bom, a gente tem Vênus, a gente vai ter um pedaço do nosso astrologando, né, que vai entrar para dentro de julho, que a gente se vê de novo. E aí, claro que algumas coisas vão caminhar em direção ao novo signo, mas isso só lá no dia 21 de julho. De toda forma, a gente tem Vênus que vai entrar em Gêmeos, a gente tem Netuno retrogradando em Áries, Urano também vai entrar em Gêmeos. Acho que a coisa mais importante no dia 7 de julho desse ano é Urano entrando, né, pondo o pezinho lá. Oi, tudo bem? Em Gêmeos, e Saturno vai estar retrogradando em Áries também, Mercúrio retrógrado em Leão. Aí a gente conversa de novo. Então é só o que nós temos assim de emergencial para o momento. E o que mais, Sam? Nessa toada. Primeiro, né, nosso oi aqui, né, para o Jaime, para a Kátia, para o Tony, né, para todo mundo que está nos assistindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né, escreve, compartilha nos nossos perfis, né, e estamos aí disponíveis, né, para, né, dizer oi, dizer
bem-vindos, né? E falando sobre esse mês, olha só, dia 21 de junho, realmente, então, né, é a entrada do dia 20 para o dia 21, ali, aquela noitezinha, quase, né, quase meia-noite, né? E em alguns lugares já é dia 21, a entrada do Sol ali no signo de Câncer. Como eu falei, a entrada já recebe Mercúrio e Júpiter, né? A fé e a ciência, que vão estar ali esperando, né, essa entrada. A Lua vai estar saindo, né, vai estar também exaltada, né, uma Lua que é a regente do signo de Câncer, ela vai estar exaltada também no signo de Touro, né, a gente viu que vai estar com um ascendente em Peixes, a exaltação das emoções, o borbulhar das emoções, a ênfase nas emoções é gigante, né, realmente nessa entrada. A gente já está, né, com o mundo borbulhando de emoções e de sentimentos. No dia 25 de junho vai ser a Lua Nova vai estar acontecendo conjunção com Júpiter, né? E Júpiter deixa tudo 117 vezes maior do que é. Então, a gente pensa aqui uma lua nova, né? Para ser muita lua, muito nova, muito profunda, muito escura, né? No meio do inverno, aqui no hemisfério sul, né? Nas noites mais longas do ano, uma lua nova. Pensa na profundidade, na escuridão dessa noite escura, né? Parece assim que eu estou cantando música do Sítio de Pica-Pau Amarelo, né? De tão escura o uivo da noite, né? Com sacis pererês pulando para lá e para cá, né, realmente na nossa casa interior, lar da alma, trazendo, né, aquilo que está mais profundo dentro de nós, e podendo sentar com a nossa sombra e olhar com a nossa sombra e dar um papo, né, com aquilo que é escuro, aquilo que não é claro, pedindo para ver aquilo que é conhecido pelo nosso subconsciente e que o nosso consciente ainda está ignorando, né? No dia 26 de junho, no dia seguinte, o Mercúrio entra em Leão, ele sai de Câncer, entra em Leão, né? E aí recebe a bênção dessa, exatamente, logo que o Mercúrio entra em Leão, a Lua também já entra em Leão e já dá uma abençoada no Mercúrio. Oh, né? Essa abençoada da Lua em cima do Mercúrio, né? Já diz pra gente assim, olha, pelo menos a gente consegue expressar essa emoção toda, né? E a gente é visto, reconhecido, valorizado para aquilo que a gente está conseguindo expressar. No dia 27 de junho, né? Então, essa balança entre ciência e religião, como o Mercúrio já passou para o Leão, a balança vai estar pendendo para o lado da ciência, né? Daqui a pouco a gente vai falar do lado da religião, lá do Júpiter, mas a gente fica um lado um pouquinho mais científico. Essa capacidade de expressar as emoções ajuda a gente a conseguir trazer um pouco mais de clareza e nitidez para esse vucu-vucu emocional. No dia 4 de julho, né, a Vênus vai entrar em Gêmeos, e a Vênus, quando entra em Gêmeos, ela vai sair, né, de Touro, ela entra em Gêmeos, então a Vênus é muito confortável em Touro, então os sentimentos estavam lá num lugar, o que a gente ama, o que a gente acha belo, estava num lugar confortável, e pede para a gente começar a experimentar, né, estudos, falar, ouvir, trocas, conversas, e até, de vez em quando, né, uma boa fofoca. Né? Mas assim, ó, quando for fofoca, garante que é de verdade, né? Vê se não é fake news, né? Então, porque senão vai fazer mais bagunça ainda. No dia 7 de julho, Urano vai entrar em Gêmeos. Uhul! E agora é uhul muito, muito, muito poderoso. Porque nesse ano, né, do ano passado para esse ano, a gente tem as coisas mais difíceis de mudar lugar, 5 delas estão mudando de lugar, né? Os 3 planetas geracionais e os 2 planetas sociais estão mudando de lugar. Urano, Netuno e Plutão, Júpiter e Saturno, né? E de todos esses 5, o último que faltava era Urano, né? Então, o Saturno e o Netuno já tinham passado para Áries, né? O Plutão já tinha passado para Aquário lá no final do ano passado, né? O Júpiter, a gente está falando dele entrando em Câncer, né? No mês passado. Quem não viu, assiste o Astrologando passado, que a gente falou do Júpiter entrando em Câncer no Astrologando passado. E agora, então, a gente está falando desse Urano também entrando, né, agora, fazendo essa passagem, fazendo essa inauguração geminiana. A última vez, faz mais de 80 anos atrás, que o Urano passou por ali. E o Urano, então, passou por ali. Todos eles planetas muito lentos, né, para poder fazer esses movimentos. E aí, quando o Urano passa para esse lugar, ele começa a fazer aspectos com os outros planetas geracionais, fazendo com que as pessoas que vão nascer a partir de agora vão criar a nova geração, né, e o futuro do planeta, porque o planeta com o que está hoje não tem futuro. Né? O futuro vai começar a nascer a partir dessa entrada do Urano, né? E aí vai fazer um grande face de diamante no céu entre o Urano em Gêmeos, né, um signo de ar, né? O outro signo de ar é o Plutão em Aquário, e os dois em trígono, fazendo um sextil lá com o Saturno, Netuno em Áries.
que é os novos começos. Então, a gente começa a nascer essa nova geração maravilhosa que vai dar futuro para o nosso planeta, né? Fazendo com que o último protagonista que estava faltando entrar no palco, né? Das grandes mudanças planetárias que estão começando agora, né? Então, a gente está ainda assistindo essas últimas semanas as últimas velharices planetárias, e de velharia a gente está falando de guerra, né? Pelo amor de Deus, vai se atualizar, né? Guerra no mundo é troço velho, não tem coisa mais velha do que guerra. Né? Então, assim, tem coisa mais antiga do que guerra. Até criança faz guerra. Qualquer um sabe bater, qualquer um sabe chutar um castelo na areia. Eu quero ver fazer o castelo. Quero ver fazer bem o castelo. Né? Construir, chutar o que já existe é fácil. Quero ver construir. E isso é, né, a beleza dessa nova geração que está chegando. Né? Do dia 7 de julho até 22 de outubro, né, a gente vai ter essa face de diamante montada, né, dizendo que e ela vai fazer outras vezes, porque eles retrogradam, voltam, vão para frente, vão para trás. Fazer e desfazer, né? Ele vai montar e desmontar. Por isso, esse período vai estar montado do dia 7 de julho a 22 de outubro, é a primeira leva de gente nascendo dessa nova geração. Depois ainda volta o pessoal velho nascendo, depois nova. Vocês já entenderam, né, que há 200 anos atrás, a gente tinha 1 bilhão de pessoas no mundo, 2 bilhões de pessoas no mundo, né? E nos últimos 50 anos, a gente está com 8 bilhões de pessoas no mundo. É claro que tem uma leva de almas novas chegando aí para criar toda uma realidade que não existia antes, de gente que não estava aí antes. Né? Então, e agora está chegando um pessoal que vai estar criando o futuro mesmo. Estou bem empolgado com isso, né? 9 de julho, né, o Netuno retrograda, começa a ver a temporada dos retrógrados, quando o Sol começa a se opor àquele pessoal, né, que está lá do outro lado do mapa, né, começa a aparecer os retrógrados. O Netuno começa a retrogradar no dia 9 de julho, né, e aí começa a voltar aquela balança que estava para o lado da ciência, ela vai para o lado da fé. Né? O Netuno começa a retrogradar, pedindo para a gente voltar a olhar, né, para essa conduta um pouco mais de compaixão, né, uma conduta um pouco mais de incluir as minorias, uma conduta um pouco mais, né, de fé, de espiritualidade, de devoção, né, e os que não aguentarem vão entrar em alteradores de consciência. Né? A lua cheia no dia 10 de julho, né, vai ajudar a equilibrar um pouco esse pragmatismo, né, com o idealismo, porque de um lado, né, a lua vai estar o Sol vai estar em Câncer e a Lua vai estar em Capricórnio. Então, a porta de casa para dentro, a porta de casa para fora, o pragmático e o idealista meio equilibrados nessa Lua cheia. Né? No dia 18 de julho, o Saturno começa a retrogradar, né? E como Saturno está em Áries, começa a aparecer no dia 18 de julho, né, a humilhação, né, pelos grandes líderes que desrespeitaram o que é tradicional. Né, o que é grande e o que deveria ter sido respeitado. Com a retrogradação de Saturno, ele disse, vocês foram longe demais, agora volta para respeitar os mais velhos, para respeitar o que veio antes. No dia 20 de julho, o Mercúrio retrograda para pegar todas as culpas do bode expiatório que o Mercúrio sempre é. Qualquer problema que acontece, Mercúrio é retrógrado, coitado. Pega lá de novo, vai ter que voltar para terapia, volta para o CAPS, Mercúrio, né? Fazer terapia, porque todo mundo bota a culpa nele, né? A partir do dia 20 de julho, né? Tempos de reorganizar papéis, né? Reler contratos e chance de terminar cursos começados que você comprou pela internet, volta lá para poder terminar as aulas que você não terminou lá, Mercúrio retrógrado já voltar, né? Os estudos que você começou, né? Para reassistir aquilo que estava faltando, né? E relembrar, né? Ótimo. Aquilo que você deixou para ler melhor depois, né? Faz os resumos agora. Do dia 23 de julho, então, o Sol vai entrar no signo de Leão, né, junto com uma Lua Júpiter, mas isso a gente vai falar no próximo Astrologando. Esse é tema do próximo Astrologando. Até aqui é tema desse. Rosano, e o Urano entrando em Gêmeos também ajuda a gente a terminar os cursos de um jeito diferente, usando mais IA? Quando o Urano entrar em Gêmeos, aí a gente pede para a IA, né, junto com a gente, fazer as coisas. A gente conta para ela que livro a gente quer que ela resume e ela conta para a gente. Né? Porque se tudo der certo, a gente inaugura um jeito novo de comunicar e de aprender, né? É isso mesmo. Muito bem. Bom, entre o ingresso e hoje, a gente tem esses dois momentos, são próximos, estão entrando aí essa semana, né? O céu só mostra um pouco mais de tensão hoje do que, na verdade, vai ter no ingresso de Câncer. Eu achei que o nosso céu desse momento tem mais
oposições, tem mais, né, do tipo tribulações, questões por serem observadas ou por serem repensadas, enquanto que realmente a ponta do diamante começa a formar no ingresso de Câncer, e aí vai ter vários movimentos interessantes entre sextis e trígonos. Tem que olhar um pouquinho nesse, né? Quem está assistindo, né, o Astrologando está recebendo essas bênçãos do céu de hoje, né? Não importa quando você está assistindo, né? Mas está recebendo as bênçãos do céu daquilo que está sendo construído hoje, né? Então, quem está assistindo o Astrologando, olha só, né? Um ascendente em praticamente 0 de Aquário. Um ascendente em 0 de Aquário, a gente vai olhar a posição de Saturno, que é o regente do ascendente, Plutão no ascendente, né? E um Saturno também começando em 0 de Áries, né? Então, ali, 1 de Áries, na verdade. Então, a gente tem todo um mapa dizendo muda, renova, revoluciona e transforma, né? Um Saturno começando no primeiro dos 12 signos, um Plutão, que é um planeta transformador, num ascendente em Aquário, que é um signo transformador também. A gente está falando de todo esse movimento, né, de mudanças e inovações que vão durar um bom tempo. Então, quem está assistindo, receba as bênçãos das novidades que vão durar um bom tempo, né? Já o ingresso do Sol em Peixes fala de um vulco-vulco emocional muito profundo para trazer à tona uma série de coisas que precisa ser atualizada, melhorada, lavada, porque está exaltada e precisa encontrar um lugar equilibrado e harmonioso para conseguir se expressar. Maravilha. Então vamos para mais um oráculo, poxa vida. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver o que você está a gente... preparando esse oráculo, eu só queria falar boa noite para mais alguns dos queridos que entraram, Adriana Mota, Rafael, Rafi, que está aqui, não é? Quem mais que eu vi? A Kátia. Isso, a Raquel, quem mais? Temos, acho que o resto você viu, né, Sam? Então, boa noite, gente boa. Um beijinho. Maria, tem uma Maria J. Tudo bem, o pessoal que está entrando já escolheu também o número para ver com que... Então, vamos pensar nas vidas, né, desse momento, escolhi o número 1, o número 2, o número 3. O primeiro oráculo já coroou bem, assim, o momento de desapego dos, né, dos emocionais, dessa limpeza toda, e vamos ver, então, de que jeito que a gente vai fazer isso, né, que energia que vai ajudar a gente a fazer isso, né? Então, quem escolheu o número 1, escolheu leveza. Então, encarar a vida sem medo, sem se prender às mágoas nem rancores, né? Porque canceriano, às vezes, essa energia canceriana é meio magoadinha, meio rancorosinha, né? Então, sem carregar dores passadas, caminhar com alegria, seguir em frente, viver um dia a cada dia, um momento a cada momento, com fé, com confiança, em paz. Muito bem. E quem escolheu o número 2 escolheu fazer essas suas limpezas com discernimento, entender e aceitar o que nos é verdadeiro e necessário aqui e agora, sabendo dar direção ao que não nos cabe neste momento. Perceber, intuir, filtrar, separar o joio do trigo, entender o que nos fala a nossa alma. Muito bem. E, finalmente, quem escolheu 3 escolheu fazer essa limpeza toda aí com ação. É o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento, na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido. Pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Então, começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos, partir, realizar. Muito bem. Partiu, maravilha. Então, bora seguir. Vale. Né? No calendário lunar, a gente já passou pela lua crescente, né, no dia 3 de junho, a lua cheia do dia 11 de junho. Estamos na lua minguante, às vésperas dela, né? Agora no dia 18, para chegar numa lua nova em Câncer no dia 25 de junho. Então, a gente está fazendo aquela caminhada, chegando já, né? Podemos aproveitar essa lua cheia ainda, né? Não, dá para fazer umas coisas ainda. Não está no melhor momento, está no final, mas ainda dá para fazer uma coisinha ou outra.
Sim, né? Uma lua cheia que ainda é de Gêmeos, né? E então ainda dá para aproveitar a lua cheia de Gêmeos, a última, né? Ainda antes de essa entrada toda canceriana, né? E essa lua cheia de Gêmeos, ela já tem um toque meio canceriano, porque o Mercúrio já está lá, né? Em Câncer, então, que é o regente do signo de Gêmeos. Então a gente ainda está um pouco dessa. Mas é um bom momento, eu acho que é principalmente para escrever em diário. Eu acho que a escrita terapêutica nesse momento é o que está mais funcionando, porque ajuda a escrever, que é bem mercurial, né? E trabalhar as emoções, os sentimentos e botar ordem internamente. Sam, talvez falar um pouquinho de por que a gente diz que é a lua cheia de Gêmeos, quando aparece ali que é a lua cheia de Sagitário, Sim. Isso, a Lua né? está no signo de Sagitário, né? Mas durante um mês em que o Sol está passando no signo de Gêmeos. Numa Lua cheia, né? A Lua está oposta ao Sol. Então é o mês de Gêmeos, é o mês quando o Sol está passando em Gêmeos. Quem nasce nessa época são os geminianos, né? Então nesse período acontece uma Lua nova, a Lua está no mesmo signo do Sol, em Gêmeos. Depois vai ter uma Lua crescente, a Lua vai estar 3 signos depois do Sol. Né? Então, depois de Gêmeos, 3 signos depois, a Lua vai estar em Virgem. A Lua crescente do mês de Gêmeos, ela está no signo de Virgem. Depois, na Lua cheia, ela vai estar mais 3 signos adiante, 180 graus oposta ao Sol. Então, a Lua cheia do signo de Gêmeos, no mês de Gêmeos, a Lua está passando pelo signo de Sagitário. Né? E essa é a Lua cheia de Gêmeos. Né? E aí depois ela vai começar minguante. Quando ela começar minguante, ela já vai estar em Peixes. Né? E depois ela vai ficar a lua nova de novo. Mas quando chegou a lua nova de novo, o Sol já mudou de signo. Aí vai ser a lua nova do signo de Câncer. Aí ela vai fazer todo o movimento. Então, a lua realmente não está no signo do mês. Só quando a lua nova acontece. A lua e o Sol no mesmo signo. Ela vai passando de um signo para o outro. Porque a lua muda de signo a cada 2 dias. A cada 2 dias ela está em outro, está em outro, está em outro, está em outro. Então a gente diz que a lua cheia, né, do signo, no mês do signo de Gêmeos, mesmo que ela esteja transitando por dentro do signo de Sagitário nos primeiros 2 dias de lua cheia. Toda a fase de lua cheia, ela vai estar em outros signos, inclusive, porque ela fica não mais que 2 signos, 2 dias em cada signo. E aí a gente vai ter a lua nova em Câncer já no novo signo, né? O Sol já migrou também. Aí a entrada vai ser no dia 26 de junho, né? E aí tudo fica lá para cima, ascendente é Câncer, é super interessante porque vai estar cancerianos, né? Assim, bem forte, assim, Júpiter, Sol, Lua, está com uma baita fortaleza de Mercúrio junto, então tem uma força muito grande na Lua nova de Câncer para realmente estabelecer que é uma temporada canceriana que vai estar em pauta, né? Mais importante. Por favor, gente, se aqueçam muito. Quem está aqui no Hemisfério Sul, né, aproveita para abusar dos cachecol, cuidado com as influenzas, né, com essa bagunça aí, vocês não sabem o que os vírus podem fazer com um mapa desse. Pelo amor de Deus, se aqueça, tá tudo exaltado, inclusive as viroses. Uma casa 12. Uma casa 12, é um bom alerta, vamos colocar assim, acho que é um bom alerta, de que todos nós nos cuidemos para que tudo possa ficar o melhor ou mais em controle possível. E julho a gente vai estar se conversando aqui no Astrologando na segunda-feira, dia 21. Então, até lá, a gente também vai ter a lua crescente, como bem disse o Sam, e vamos ter uma nova lua cheia, dia 10 de julho, em Capricórnio. A gente volta a se conversar depois da lua minguante. Então, a gente tem uma temporadinha aí para diante. Na lua cheia do dia 10 de julho, é uma lua cheia em Capricórnio, mas é uma lua cheia, né? Em Capricórnio, mas é canceriano. Está na temporada de Câncer, ela ainda vai estar com essa pegada. E aí vai estar trazendo mais força, né, junto com esse lugar canceriano. Equilíbrio. Ela ajuda a dar uma boa direção para aquele bando de emoções e sentimentos, né? Não é desprover das emoções, não é que deixa de ser canceriana porque a Lua está transitando pelo signo de Capricórnio. O Sol continua em Câncer, né? Mas pelo menos consegue dar uma direção prática, aquilo que eu falei de idealismo e pragmático, mais equilibrado. O lado idealista, que é o Sol em Câncer,
equilibrado com o pragmatismo, né, dela, do trânsito dela sobre o signo de Capricórnio. É isso, né? Então, a lua cheia do dia 10 de julho traz esse mapa bem com questões capricornianas, sobretudo com ascendente também em Capricórnio, pelo horário que ela foi, né, que ela vai se dar. Então, a gente vai ter uma direção importante para ser dada para as emoções, com certeza, e começa a desenhar-se no céu, com os sextis e os trígonos, as possibilidades do diamante. Perfeito. Você vê, né? Uma lua no ascendente podia parecer uma coisa mais egoísta, mas com o sol de casa 7 pede para não excluir ninguém, né? Todos os outros estão incluídos aqui, um olhar atento, luminoso, com o sol de casa 7 aos outros, né? Mesmo com uma lua no ascendente, então também não é para excluir si mesmo, né? Ao incluir os outros. Muito bem, tem alguma coisa mais para falar sobre o signo de Câncer, que, claro, é de água, é o quarto do zodíaco, conhecido por sua sensibilidade, empatia e forte conexão com a família e o lar. Os cancerianos são frequentemente percebidos como enigmáticos e complexos, com uma rica vida emocional, e muitas vezes permanece oculta sob uma superfície calma, ou às vezes até mais recatada, ou recolhida, né? Sim, sim. Esse mapa é de quando? Não, esse mapa é um erro. Acabei de olhar, já pulei. Tá bom. Eu olhei assim e falei, hã? Tem um erro, então pula. Já pulei. Sim, eu achei bacana. Eu bati o olho, eu falei, o quê? Eu estava lendo, aí eu falei, nossa, temos um erro aqui. Beleza, tranquilo, deixa para lá, tudo certo. Então, vamos falar da cabeça e da cauda do dragão, que nessa temporada, então, né, estamos fazendo o eixo Virgem-Peixes, Peixes-Virgem, na verdade, né? Vamos para cá. Depois a gente conversa sobre o Câncer mais lá na frente um pouquinho de novo. Sim. Eva. Bem, fala, Sam. Não. Só estava vendo, só ia dar um oi para a Zenilde, estava vendo que esse eixo, né, dos nodos lunares, né, pede esse propósito, né, numa direção bem aguado, né, continua essa coisa de precisa levar em consideração todas as emoções e os sentimentos, né, então, apesar da mente tentar organizar as coisas, trazer ordem, método, não é para ser frio, né, e dizer assim, vamos botar as emoções de lado, não, vamos botar as emoções como uma grande motivação para alcançar os resultados. Então, e a nossa conversa com a nossa querida benzedeira pede cautela, tá? Não compactue com a negatividade. Sabe, aquela pessoa que chega até você para falar mal de alguém, engraçado, eu acho que ela andou falando isso para a gente não faz muito tempo, viu? Tem um segredo para lhe contar. Ela também fala mal de você para outros. E tudo isso vira um ciclo sem fim de falatórios desnecessários. Não permita que essa energia permaneça circulando, promovendo uma avalanche de negatividade em todos e também em você. Não compactue essa energia com essa energia densa, com indiretas, com julgamentos, com críticas e alfinetadas. Dê um basta. Lembra? Vamos limpar as emoções das mágoas, das coisas passadas, da craqueira. Em um círculo assim, sempre haverá alguém com a vida sendo exposta, distorcida, mal interpretada. Cada um de nós tem desafios particulares, dores únicas, jornadas distintas. Não cabe a nós julgar outras pessoas, pois da mesma forma seremos mal interpretados e julgados também. Sei que o julgamento e a crítica muitas vezes surgem automaticamente quando menos esperamos, a gente já está fazendo, mas vamos trocar esse hábito pela empatia, colocando-se sempre no lugar de quem está sendo o alvo. Tudo na vida volta e a volta sempre é mais dolorosa, negativa, tóxica e muito ruim nesses casos. O momento é de agir com cautela. Observe quem lhe rodeia e a energia que emana de cada uma dessas pessoas. Somos a média das pessoas com as quais convivemos. Se você compactua com a negatividade também
faz parte de você, né? Então, recadinho aqui da nossa benzedeira, sabe das coisas. Também é uma temporada boa de cuidar de casa, né? De ficar em casa, de trabalhar em casa, de limpar a casa, né? De torná-la mais confortável, mais gostosa. É a temporada de cavocar a casa, né, não? Sim, e assim, para o horror dos nutricionistas, essa é a temporada de ir para a cozinha fazer comidas juninas, né? Então, assim, é muito pinhão com bolo de milho, com, né, pipoca, com cocada, com pé de moleque, com essas coisas, tudo diet, light, né? Assim, que mantém a gente saudável e muito feliz, mas com muito cafezinho, né? É isso, com bastante arroz doce, canjica, esquece não, adoro. Pamonha, paçoca. Ai, pamonha, paçoca, tem um monte de coisa, né, que tá nessa temporada, porque as juninas são do bem, assim, super sou fã, nem parece que a minha camisa é de fã de junino. Né, falando em coisas saudáveis, vamos ver aqui, floraizinhos, o que a alquimia traz para a Isso, a gente, alquimia né? pode trazer algumas notícias Porque, boas, então, né, eu gostei daquele mapa que está ali, o ascendente em Capricórnio e a é um 7 em mapa bom, Câncer, isso, né? Porque para a alquimia essa é a linha do cardíaco, né, do coração, e aí parece que a gente tem uma chance de equilibrar um pouco mesmo quando, como o Sam falou, a razão e a emoção, né? uhum. Porque a gente vai trabalhar efetivamente com o câncer na casa 4 para alquimia, e a gente está falando de chakra básico. Então, vai trabalhar base mesmo, vai trabalhar aquilo que está escondido, que está na sombra. E agora eu estou falando daquilo que está das nossas casas interiores, né? E também, quando a casa não é só a nossa casa interior, a gente está falando da nossa casa física e da família, dos ancestrais, de tudo isso. Então, vai fazer limpeza nesse sentido, vai trazer esses assuntos à tona aí, né? E daí falar em limpar as coisas em família precisa ter bastante cuidado. Então, você que escolheu o número 1, vai provavelmente se encontrar com uma sensação de fracasso quando for fazer as coisas. Então, Bracatinga é a flor que você escolhe para lidar, para combater essa sensação de fracasso. Bracatinga é uma grande vitamina, né, e tem um mel muito bom, que é o mel de Bracatinga, e que é super recomendado nessa época para essas questões respiratórias, anti-inflamatórias, etc. Excelente vitamina para o corpo durante o dia, é um excitante da aura à noite, combate a falta de fé e a tendência de se sentir fracassado e pessimista diante das experiências da vida. Muito bem. Se você escolheu o 2, então você escolhe consciência espiritual. Vai fazer esse contato aí com câncer, casa 4, família, etc., elevando e expandindo a energia do corpo para a mente, trazendo sensação de consciência espiritual e de desapego. O cânfora combate a tendência ao materialismo e as tensões físicas geradas pela falta de confiança diante de fatores externos cujos rumos não nos cabe controlar, né? E se você escolheu 3, então você resolve fazer um mergulho interior, pegando, você escolhe o jasmim, e o jasmim é uma flor que pega o chakra cardíaco também. Então, jasmim organiza a dinâmica dos sonhos e limpa o inconsciente das informações excessivas geradas no dia a dia daqueles que não conseguem se desligar nem durante o sono. E o jasmim também potencializa o arquétipo do feminino, combatendo também a sensação de insegurança. Então, quem
escolheu 3 para lidar um pouquinho com se encontrar um pouco com as suas inseguranças. Maravilha. Bom, e aí a gente vem para aquilo que é um pouco da saúde, ou um pouco de onde poderiam ser as zonas afetadas por câncer. Em geral, tem uma ligação com o próprio cardíaco, mas tem ligação também com as questões de útero. Que mais que temos, hein, Sam? Algumas pessoas gostam de botar, assim, supervalorizam, né, bastante o leão e gostam de botar o leão no coração de leão. Mas o leão mora na boca do estômago, né, o rei na barriga, né? Quem mora no coração, nos sentimentos todos, né, é o lado canceriano. Eu sei que agora a gente estava falando das comidas, então pensa que câncer vive no estômago, né? Mas na verdade o coração, né, na sequência no corpo, ele vai aparecer realmente na astrologia mais medieval e mais clássica, né, regendo a energia realmente do coração, né? E a energia não só do coração físico, mas de todo, né, todas as emoções, o coração como centro de consciência, né, como centro das emoções, como aquele que a gente coloca na balança dos deuses para que o coração fale bem da gente para os deuses, de como foi a nossa vida ao longo da vida, né? Fale de mim para os deuses, né? No dia que eu serei olhado por tudo que eu fiz, né? Se eu fiz uma vida que foi bom para todo mundo, se todo mundo também me incluiu, né? Então esse lugar do coração, né, é o lugar realmente canceriano, né? Então biologicamente anotar que ele passa, né, pelo coração físico, o coração emocional, o coração da consciência mental e espiritual também, né? O coração diante dos deuses, né? Para que nenhum de nós tenha um coração de pedra, né? É bom. E aí a gente tem também as questões dos olhos, das pedras, das curas, da pedra da lua, tão conhecida, da rodonita, da cornalina, da esmeralda, do quartzo rosa, que eu sou fã, e da ametista também para fazer as transmutações. A pedra da lua, super clara de câncer, né? Porque é da lua, né? Mas Selene era o nome da lua entre os gregos, então selenita, claro que é uma pedra da lua também e que vai ter que fazer parte desse kit, né? Então, o câncer também ele representa essa energia da concha, essa coisa da pérola. A pérola é super canceriana, né? E a balone, que é a parte de dentro da concha, essa coisa meio furta-cor, né? Também é um mineral tipicamente canceriano, do qual feita nossas conchas, né, de proteção e tudo, de interiorização do mundo interior, a concha que protege o caranguejo, né, tudo isso é a balone e também são pedras tipicamente cancerianas. Mas o câncer é igual a essas pedras, pedras que levam a gente para dentro são tipicamente cancerianas. Os cancerianos às vezes precisam de pedras que levam a gente para fora, e por isso que ali né, pede ali a cornalina e coisas assim, que são pedras que levam a gente para um movimento, talvez pedras para equilibrar a energia canceriana, para não se perder no mundo interior, né, para ser levada ao lado de fora também. Esmeralda também é uma pedra clássica associada ao signo de câncer. E aí chegamos para o ritual do astrologando de câncer, o ritual de desapego e liberação emocional, que parece muito bacana. Não podia ser diferente, né? Tinha que ser um ritual de desapego e liberação, né? Inspiração do nosso querido Sam. O período ideal para fazer esse ritual é no período da lua minguante, né? Então, entrada do Sol no signo de Câncer até a lua nova, do dia 21 a 25 de junho. Então, durante todo esse período aí, a Lua está na fase minguante e ideal daí para os processos de limpeza, desapego e liberação emocional. O material necessário dessa vez vai ser o gelo, isso mesmo. Que pode ser feito especialmente para esse ritual, eu recomendo, pode ser o gelo comum também. Opcionais para você dar uma incrementada e potencializar o ritual escrever palavrinhas em papéis ou símbolos, né, que você quer, representando o que você quer liberar, e mais temperos ou sucos, anilinas comestíveis, óleos essenciais para colorir e enfeitar, aromatizar um pouco os gelos, né? Vamos passando
E aí, você vai escolher o que você quer liberar, vai reservar um momentinho, como sempre, né, para você refletir sobre o que está difícil, que mágoas, que raivas, lutos, tristezas, decepções, frustrações, né, expectativas frustradas e tudo que você deseja que se dissolva da sua vida. E aí vai personalizar os seus gelinhos. Então, para cada situação que você quer soltar, escreve um papelzinho ou faz um símbolo e coloca dentro da forminha antes de congelar. Pode adicionar, então, nesse momento que você vai adicionar algum ingrediente que você queira, se você quiser uma cor, um aroma, um sabor, que pode também representar simbolicamente aquilo que você quer diluir, né, um sentimento ou situação. E aí você vai congelar com intenção. Então, ao levar para o congelador, você vai mentalizar o que cada cubinho de gelo carrega daquilo que você está pronto para deixar ir, né? E aí você vai fazer o ritual propriamente dito durante o banho. Então, já preparou todos os gelinhos lá e também vai se preparar com intenção para entrar nesse banho, né? Vai mentalizar que está se despindo de tudo que você não quer mais, não só das roupas, mas também das suas defesas, das tensões e das proteções que já não são mais necessárias. Então, vai pegar um cubo de gelo por vez, vai se concentrar no que ele representa, vai encostar no corpo e vai deixar que ele vá se derretendo sobre a água quente do chuveiro. Enquanto o gelo vai se desfazendo, você visualiza o sentimento ou o problema também sendo derretido, escorrendo pelo ralo, e vai repetindo mentalmente, está entregue. Cada vez que um gelinho vai derretendo, você vai entregando aquilo que você colocou nele, né? E depois que todos os gelos foram derretendo, ou em cada vez que o gelo vai derretendo, eu gosto mais dessa ideia, você diz, eu alegremente libero o passado a fim de permitir a entrada da mudança. E depois que você falou isso, você diz lá, está entregue. Né? Então, você vai repetindo essa frase a cada gelinho ao longo do ritual, e depois, no final, você diz, está entregue. Fica melhor desse jeito, tá? Mas segue a tua intuição. Se você preferir falar uma vez só, ótimo. Bem também, tá? E vai tomar o seu banho de higiene depois do ritual, vai tomar um banho de limpeza como de costume, tá? É depois do ritual, porque daí a gente já sai do banho zeradinho, e eu, inclusive, recomendo que você incremente esse banho com um aroma para você se preencher também de novidadezinhas aí desse banho. Tá? Então, respira fundo, percebe a leveza, o frescor e a sensação de corpo e alma lavados. Permita-se sentir acolhida como num abraço quentinho de inverno. Então, claro, o propósito desse ritual é ajudar você a dissolver memórias dolorosas, liberar ressentimentos e acolher as emoções com gentileza. Então, convidando você a deixar aí o que não serve mais, né? Entendendo o que você aprende também com cada coisa dessa, né? Finalizar e fazer esse ritual não é para se livrar das coisas também, é para deixar que as coisas sigam o seu fluxo e aprender com essas coisas também, mas não ficar apegado ao sofrimento, apegada às coisas que já fizeram, já cumpriram seu ciclo, agora podem seguir, né? Com a força do inverno, né, as noites mais longas, a lua minguante, você vai e oferece para você mesmo um momentinho de cuidado bem profundo, com o colo quentinho para o coração. E um bom ritual para todo mundo. Escolham bem o que vocês vão desapegar. Tá? Prepare bem esse ritual, ele é importante. Maravilha! Então, parece que temos um último oráculo. E nesse último oráculo de hoje, eu trouxe o Pagananda,
né, para a gente falar um pouquinho de algumas emoções. E vamos fechar aqui com a sabedoria. A carta da sabedoria traz. Cadê? Traz uma fala também, então, já que a gente vai ter que usar, né, ao invés de ficar só no chororô, né, que é tão típico de câncer, ou pelo menos alegado a ser dele, então, que a gente possa usar um pouco mais de sabedoria. A afirmação ensina-me a contemplar a imagem perfeita da sabedoria no espelho da minha constante quietude anterior. Muito bem, então a ignorância é a causa de todo sofrimento. Se curar sua mente da ignorância, você terá curado seu corpo, a sua mente, sua alma. Se conhecer as leis da verdade, você pode eliminar do seu corpo as doenças e tornar-se o que você quer ser. Não tenha medo da ignorância temporária deste mundo, pois no fundo da sua alma está enterrado o segredo da sabedoria de Deus. E a gente fica aqui, então, no nosso querido Astrologando, apenas com o último olhar, aquele rápido no grande finale, não é, sobre o que estaria acontecendo de mais importante nessa temporada canceriana para o Brasil em termos de trânsitos. A gente tem... O trânsito do Brasil de câncer passa ali pela casa, final da casa 5 e início da casa 6. Né, e rege a lua que o Brasil tem em Gêmeos, né? Então, para o Brasil, para a gente fica um pouco mais leve, né, do que para outros povos, mas no caso do Brasil, esse trânsito na cúspide da casa 6 é uma atenção bem forte para questões de saúde, como eu falei. Esse trânsito na cúspide da casa 6 pega muito, olha, muito postinho de saúde, muito problema respiratório, muita questão ligada, né, ao digestivo, muita gente passando frio nessas noites, assim, né, e se agasalhem direito, sabe, e principalmente se hidratem, né? Tem muita gente que deixa de beber água para não ter que levantar no meio da noite, para não ter que fazer xixi. Pelo amor de Deus, se hidratem. Né? Hidratação é importante, bastante hidratação, vão tomar bastante água para poder dar conta de ter um bom sistema imunológico circulando tudo. Não adianta só comer vitamina C, tomar um suco de limão ao meio-dia e não tomar água antes de dormir. Então, assim, se hidratem, deixando essa vitamina C para tudo quanto é lugar, para a gente ficar bem, né? Mantém um aparelho respiratório, né, ali cuidadinho, direitinho, bonitinho, né? Só para garantir uma boa saúde. No Brasil, o trânsito de câncer pega em cima da casa 6 e pede cuidado com a saúde, com a saúde com as pequenas coisinhas de saúde que a gente às vezes não dá atenção. Não é um troço exagerado, não é assim, não estou falando de cirurgia, eu estou falando de um vírusinho, para ele não matar ninguém. Famoso cuidados, cuidados. Bom, gente, então é isso. O Astrologando chega aqui no final. Estaríamos aqui de novo conversando sobre o signo de Leão, não é? Quando exatamente no dia 21 de julho, aqui, segunda-feira, às 8h15 da noite, a gente vai falar de Léo, vamos falar de Leão. E por hora, gratidão profunda a todo mundo que está aí com a gente, que caminhou nessa noite, apesar do frio, apesar de tudo. Um beijo bem gostoso em cada um, né? Gratidão, nos vemos. E lembrando, gente, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve nos canais. Veja, aqui é tudo no plural, tá? O joinha é no plural, né? Compartilhamento é no plural. Procura a gente, dá esse apoio, né? Mantém esse trabalho, esse projeto no ar, para que a gente possa levar ele mais longe, mais adiante. Tá bom, gente boa? Então, um beijo grande, finalizando por hora essa transmissão. Até mês que vem, se Deus quiser.